promover os seus resultados dentro da empresa, como se vender, como se autopromover, o que você precisa falar, como você precisa falar, para quem você precisa falar. Essa é uma das maiores dores do mundo corporativo. Por isso que muitos profissionais, pode ser o seu caso hoje, ficam estagnados no cargo de assistente, analista, às vezes até num cargo de baixo, mais baixo nível de liderança e não conseguem avançar. Poderiam estar alcançando salários muito maiores e acabam por estar estagnados em posições mais operacionais porque não conseguem se vender. Meu nome é Andressa Magnago, para quem não me conhece. Eu sou mentora de carreira na Academia da Gestão. Sou consultora em gestão e liderança. Já atuo nesse mercado há mais de 16 anos. Tenho mais de 8.000 alunos, mais de 150 mentorados. E eu vou te dar dicas bem estratégicas. Então, hoje eu vou te dar algumas dicas de como você vai alavancar, ser mais estratégico, ter mais clareza de como se vender. A primeira coisa que você precisa saber quando você vai pensar na possibilidade de crescer dentro da empresa é que você precisa perceber com muita clareza a estrutura na qual a empresa se organiza. Isso parece óbvio, mas tem alguns pontos chaves ali que, se você não tiver muita clareza de qual é a sua participação e como você intervém, você não consegue saber o como se promover. Então, o primeiro ponto que você precisa entender dentro do mundo corporativo, dentro dessa empresa que você está vivenciando, é como essa empresa se organiza. Via de regra, todas as empresas são sempre distribuídas em processos, pessoas e também não tem empresa hoje que sobreviva sem projetos, tá? Geralmente, as pessoas aqui têm dificuldade de perceber essa primeira parte aqui já de cara. Quando você fala de processos e até de projetos aqui, existe um motivo pelo qual essa engrenagem roda, que são os objetivos estratégicos da companhia. Só que esses objetivos estratégicos da companhia, eles nem sempre não é sempre que a companhia tem maturidade para desdobrá-los até o seu nível e você ter lá suas metas muito claras e bem definidas. Não é sempre que isso acontece. Então, você precisa buscar clareza sobre isso. Você precisa buscar através de relatórios, através de reuniões de diretoria. Você precisa perceber para onde a empresa está caminhando. Ela está buscando inovação? Ela está buscando crescimento? Ela está buscando se estabilizar no mercado? O que que ela está buscando? Ela está buscando crescer em vendas? Ela está buscando crescer na variedade do estoque, enfim, você precisa perceber com muita clareza qual é a estratégia da companhia e depois você entender, desdobrar isso para a sua realidade, quais são as suas metas. Ah, Andressa, mas eu não tenho metas, meu gestor não definiu metas para mim. Pois então você vai fazer o dever de casa de conseguir conectar e definir junto com ele o que faz mais sentido, o que vai agregar mais valor dentro dos seus entregáveis, do seu dia a dia, para a estratégia da companhia. Você precisa identificar dentro do teu dia a dia o que mais agrega valor. Se você vive num mundo de processos e única e exclusivamente processos, ou seja, você faz todo dia a mesma coisa, você tem uma rotina, toda semana aquilo se repete, mensalmente aquilo se repete. Se você vive só processos, as questões as metas têm que ser tangibilizadas em indicadores, KPIs, tá? Você tem que começar a tangibilizar. Ah, Andressa, mas eu não tenho indicadores. Crie. Acessa lá o curso, vou deixar aqui embaixo. Gerenciamento da rotina, indicadores. Crie seus indicadores. Comece a mensurar, comece a entender o que é resultado no que você entrega, o que é processo, o que vai tangibilizar o seu atendimento ao teu cliente ou não. Crie indicadores. Agora, se você vive no mundo de projetos, você tem que mensurar sempre com muita clareza qual é o impacto do seu projeto, do que você está tangibilizando, do que você está entregando, tá? Esse impacto pode ser representado em indicadores, se eles existirem, e se eles existirem, você precisa conectar isso muito bem para você perceber o quanto que estava, qual era o número do indicador antes do projeto e qual é o resultado pós-projeto. E se não está conectado em indicadores, você precisa de alguma forma ter a expertise de mensurar, mesmo que de forma estimada, como que estava aquele processo, como é que estava aquela realidade de venda, como é que estava o estado atual do processo antes do projeto e depois lá ao final do projeto você mensurar para você conseguir vender seus ganhos. Se você
não entrar no mindset de sempre, a qualquer momento, sempre, mensurar o que você faz, tirar foto, ou seja, mostrar como que estava antes do seu trabalho, como que está agora com a execução do seu trabalho, você não vai conseguir se promover, porque você não consegue sequer mostrar o que que você representou de ganho ali. Então, uma das minhas maiores dificuldades, isso virou uma chave muito grande para mim, foi começar a mensurar os projetos. E assim, para as pessoas que estão em áreas que não são áreas de suporte, que tem mesmo indicadores ali, Andressa, eu tenho meu indicador de produtividade, eu tenho meu indicador de venda, quanto mais eu vendo, mais o indicador cresce, e isso é muito direto, muito conectado ao meu resultado. Ótimo. Para essas pessoas vai ser mais fácil mensurar. Agora, para as pessoas que são de suporte, da área de suporte, não é nada trivial mensurar esse trabalho, não é nada trivial mensurar o quanto que o seu trabalho está a impactar no indicador de outros, nos processos de outros. Às vezes você entra, essas áreas não têm nem indicadores. Então, esse é um dever de casa muito importante que você tem que saber. Você tem que trabalhar com metas. E aí, uma vez que você trabalha com metas, você precisa saber aqui priorizar. Ou seja, você precisa ter muita clareza de onde que está o maior impacto e onde que esse impacto vai brilhar mais os olhos e de quem. Agora, como priorizar? Existem várias coisas que você precisa saber para você priorizar. Uma das coisas a gente já falou. A gente tem que saber as metas da empresa. As metas da empresa como um todo. Olha aí. As metas da empresa como um todo. Agora, não é só das metas da empresa, você tem que saber as metas da alta gestão, a sua alta gestão direta. Quais são as metas do seu gestor? Gerente, diretor? Quais são as metas dos gestores que estão logo acima de você? Onde que as suas metas se encaixam na dele? Onde que dói mais no bolso? Onde que ele vai ser mais reconhecido se ele melhorar mais, se ele evoluir mais? Se ele é reconhecido, você pode ser reconhecido junto. Você precisa ser estratégico. Agora, outra que você precisa fazer, essa aqui é a direta. Depois você precisa saber quais são as metas dos seus setores de preferência, clientes e parceiros. Por quê? Porque muitas das vezes quem te promove não é o seu gestor somente. Quem te promove muitas das vezes é o seu cliente interno. Quem te promove muitas das vezes é o seu parceiro, que tem muita força, que tem um canal direto ali com a direção, com o RH, com as pessoas que pagam a conta e que falam muito bem do teu trabalho. A maioria das vezes eu fui promovido foi por essas pessoas, não foi pela minha gestão, foi por impactar positivamente no trabalho de outros e não necessariamente no meu setor propriamente dito. Então, isso você precisa estar muito ligado. Agora, como priorizar? Não basta somente saber as metas, você também precisa ter metodologia para priorizar. Metodologia. O que é metodologia, Andressa? Matrizes de priorização. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo algumas matrizes, um artigo que eu tenho sobre matriz de priorização, mas nos meus cursos também eu falo muito sobre isso. Mas você tem que ter muita clareza das iniciativas, dos projetos, dos indicadores que você trata, dos processos, das melhorias. O que que tem maior impacto, o que que tem menor esforço? O que que tem maior urgência? O que que tem maior importância? O que que tem maior gravidade? O que que tem maior urgência? O que que tem tendência de piorar? São matrizes de priorização. Tudo que você faz, tudo que está na tua mão, você tem que ter muita clareza do que é prioritário. Uma vez que você tem clareza do que é prioritário, alinhado com a estratégia da companhia, alinhado com o que vai impactar a terceiros, alinhado com o que realmente faz sentido e realmente agrega valor, as pessoas veem valor no seu trabalho, aí você precisa começar a mostrar isso, organizar isso. Como é que você mostra isso? Primeiro, você precisa, como eu falei, né? Você precisa ter duas coisas aqui. Uma vez que você trabalha com indicadores, com processos repetitivos, e você consegue medir ali o impacto sobre processos, desculpa, mas não tem como você fugir de criar KPIs, indicadores. Não tem como você fugir disso. Ah, Andressa, mas minha empresa não tem cultura de medir indicadores. Crie você.
Porque nas suas avaliações de desempenho, mesmo que você mensure mensalmente, você vai ter o que mostrar. Mostrar o quanto você evoluiu, contra dados e fatos. Não existem argumentos. Então, crie você, faça a sua parte. Agora, se você não trabalha em processos, se você trabalha em projetos, você precisa controlar suas iniciativas, seus projetos. O que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa ter muita clareza sobre muitas informações aqui. Você precisa ter clareza de quais são os ganhos esperados no projeto, tanto qualitativos quanto quantitativos. Você precisa reportar esses ganhos. Você precisa mensurar esses ganhos. Você precisa estruturar uma boa governança para dar visibilidade para esse projeto. Tem que ter pessoas aqui, ó, chaves específicas, importantes, que tem que olhar essa governança. Ah, Anderson, mas eu não tenho oportunidade para poder fazer reunião com essas pessoas. Mande por e-mail, então. Mande por e-mail, crie oportunidades para poder. Fale, só fale se for o caso. Ah, eu não tenho tanta autonomia. Fale sobre. Agora, quando você fala de indicadores, não tem como você conseguir mostrar resultado se você não implementar de alguma forma. Nem que seja sozinho, nem que seja com a sua equipe, nem que seja diretamente com o seu gestor, você tem que implementar a gestão diária. Você tem que implementar diária, ou diária, ou semanal, depende do que você tem como estrutura aí, mas você precisa mostrar a evolução do indicador, acompanhar a evolução do indicador com alguma periodicidade, de preferência diária, no mínimo semanal, para que você consiga agir, mostrar que está evoluindo, mostrar que não está evoluindo, mostrar o que está sendo feito, para que você consiga dar visibilidade ao seu projeto, ao seu processo, aos seus resultados. Isso é imprescindível. Agora, no dia a dia, para você fazer tudo isso acontecer, para você conseguir, e aí aqui também tem os dashboards, tem reports, tudo isso, no mesmo esquema, da gestão de projetos. Agora, tudo isso, para você conseguir fazer tudo isso acontecer, tem algumas coisas que você precisa ser capaz de fazer. Você precisa se organizar muito bem. Então, aqui, o seu planejamento tem que ser muito adequado, porque essa priorização tem que refletir em planejamento, tem que refletir em você fazendo no seu dia a dia, executando aquelas tarefas que vão ser representativas para o seu resultado, aquilo que vai te vender, aquilo que vai te promover. Você precisa começar a ser mais estratégico e perceber essas coisas. Agora, não é só somente sobre planejamento. Tem uma coisa aqui que a gente falou, que são essas pessoas aqui, ó. Essas pessoas aqui para quem você vai se vender, essa aqui para alta gestão, essa aqui os setores, os clientes, isso aqui é networking. Você precisa de algo, quando você for atrás de impactar os outros setores da companhia, seu cliente interno, você precisa se relacionar com essas pessoas. Você precisa agregar valor para elas de alguma forma, seja impactando nos processos dela e naturalmente impactando positivamente no seu, seja percebendo como que você pode impactar positivamente, seja pedindo feedback se você está impactando negativamente ou não. Então, a forma que você encontrar de gerar networking, ah, Andressa, mas eu sou muito tímido, vai através de ferramentas, vai de uma forma estruturada, cria oportunidades para falar sobre algum assunto de forma estruturada. Se você não tem aquele jogo de comunicação, aquele jogo de comunicador, crie uma reunião bem estruturada, crie uma entrevista bem estruturada, crie uma oportunidade para apresentar os números, seus resultados de forma estruturada, uma discussão, um brainstorming estruturado. Ou seja, se ancora na utilização de ferramentas de gestão, ferramentas de melhoria contínua, ferramentas de gestão de forma geral, para você conseguir interagir com essas pessoas. Networking, gente, é uma das coisas que vão te promover, mas não adianta você ser um cara super bem relacionado, lindo, maravilhoso, se você é uma mulher super bem relacionada, se você não mostra números, se você não mostra resultado, se você não está ali se vendendo com os resultados que você tem. Então, assim, para você aprender a se promover, você tem que, sim, aprender a ser estratégico.
estratégico. Não dá para você continuar todo dia fazendo feijão com arroz. Não dá para você continuar, às vezes, gerando resultados incríveis se você não mensura o antes e o depois. Não dá para você gerar transformações e melhorias incríveis se você sequer tira uma fotinho do como era antes e como era depois e apresenta isso nas reuniões de equipe. Não dá para você mostrar o quanto você está agregando valor se você não se relaciona com outras pessoas, se você sequer cria oportunidades da alta gestão ver o seu trabalho, ver o seu resultado. Então, se vender não é sobre ser super comunicativo, ter uma excelente oratória, não é somente sobre isso. Isso ajuda, vai te ajudar, é claro que vai te ajudar. Mas é sobre você ser estratégico, ter clareza sobre as suas metas, é sobre você saber mensurar seus resultados e é sobre você encontrar oportunidades em governança, gestão diária, reuniões de rotina, reuniões de fecho, em apresentar seus resultados. E não somente apresentar se apresentando de forma de qualquer forma, não. Apresentar de uma forma estruturada, um objetivo, um antes e depois, mensurar os ganhos, mostrar os impactos, mostrar os fatores críticos, controlar tudo que você faz. Você vai mostrar que você é um profissional muito organizado. Você vai mostrar que você é um profissional estratégico. Você vai mostrar que você é um profissional que tem visão estratégica sobre o todo. Você vai mostrar que você é um profissional que já está pronto para ir para o próximo passo. Então, as promoções acabam por ser quase que consequência, porque você não está jogando o jogo mais do operacional, você já passou para o jogo estratégico. Então, essa é a grande sacada. Essas são as grandes dicas que eu tenho para te dar hoje. São dicas, assim, mesmo de forma de pensar, mas também de operacionalizar o seu dia a dia do processo, o seu dia a dia, gestão de projetos, qualquer que seja o seu dia a dia, no mundo corporativo, esse é o jogo. Então, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de compartilhar, não deixa de comentar. Vou deixar também aqui na descrição o link dos cursos, o link da mentoria. Vai ser um prazer te receber, vai ser um prazer te atender de alguma forma. Então, te espero você no próximo vídeo.